Ohanios, tudo bom com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai ter um resumo rápido, né, sobre o episódio 4 de Hanyo no Yashahime, que saiu semana passada. Então, vocês estão prontos? Puxa a vinheta. Então, meus amores, o negócio é o seguinte. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa a vocês aqui inscritos do canal, porque eu disse que eu ia postar o vídeo de teoria esse fim de semana, mas eu não tive como. Eu ando bem atarefada, né? Então é um pouquinho difícil manter o fluxo de vídeos aqui no canal. Mas eu juro que eu vou me esforçar para poder voltar ao fluxo normal e poder postar pelo menos um vídeo por dia. Mas, por enquanto, eu tô um pouquinho atarefada, né? Porque tem algumas atividades minhas que tinham parado durante a pandemia, que estão retornando. E agora eu tô tendo um pouco mais de dificuldade no meu fluxo. Mas eu juro que vocês que eu vou conseguir, tá certo? Mas vamos pro vídeo. Bom, o resumo vai ser bem rápido, até porque não teve tantos fatos assim, né, gritantes acontecendo em sequência no episódio 4. Mas houveram eventos importantes, né? Que a gente não pode ignorar. O episódio ele se inicia com a Moroha, com um grupinho de idosos, né, que são amigos do avô dela, e ela tá treinando com eles quando o avô chega e dá a ela de presente uma pata de capa mumificada, que ele fala que foi exatamente parecido com a pata que ele deu a Kagome. Depois desse momento com o avô Higurashi, a Moroha, ela percebe, né, alguma coisa se rastejando por baixo da terra indo em direção à árvore sagrada, e ela já entende que alguma coisa, né, o yokai que estava ali escondido e tudo mais, ela descobre que esses yokais perceberam a presença dela e das meninas. Bom, depois disso a gente tem um corte da cena, né, que vai diretamente para a cena da Towa. Cena essa onde ela tá pensando, né, a respeito da floresta que ela vivia uns anos atrás, que possivelmente era a floresta da era feudal, né? E ela começa assim a indagar a respeito daquilo tudo, inclusive da questão do Sota ter criado alguém como ela, né, alguém que era de outra era. Mas ela sentia a necessidade de voltar, até para poder ajudar a sua irmã. Ela sentia falta de Setsuna e também se sente responsável pelo que aconteceu com ela, né? Esse é um principal gatilho da Towa querer voltar, até para poder estar perto de sua irmã de novo e voltar para o seu local de origem. Não significa, gente, que ela não tem a pretensão de voltar para os tempos atuais, até porque ela criou um vínculo, né, um laço familiar muito grande e muito importante com a família Higurashi, né? E tem todo um amor, todo um carinho. Então eu acredito que em algum momento do anime ela vai voltar para a era moderna, e é aí onde ela vai entrar na grande questão: ela fica ou ela volta? Eis a grande pergunta. Será que vai ser possível, né, que a Towa ela continue transitando entre as eras? Na próxima cena a gente já vai para Setsuna, ela tocando violino, né, com a mãe da Mei. A Setsuna, ela tá lembrando, né, do que ela, a Towa e a Moroha conversaram no final do último episódio, no episódio 3, que ela pergunta a respeito de como elas podem, né, trazer os sonhos e o sono da Setsuna de volta. Moroha explica bem brevemente, né, e ela diz como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né. Mas a primeira questão a ser jogada em pauta, que a própria Towa joga, é como vamos voltar para a era feudal. Tá, a gente pode procurar a borboleta dos sonhos, mas como é que a gente vai voltar? Né, você sabe como é que a gente vai voltar? Aí a Moroha, é verdade, essa é uma questão. Porém, não se estressa com isso, não se preocupa com isso, a gente vai dar um jeito de voltar, né? Mas a Setsuna, no momento que ela tá pensando sobre isso, ela também tá pensando que não consegue sentir falta de algo que não teve. O que a gente sabe que é uma bela de uma mentira. Depois dessa cena da Setsuna, a gente já vem com a Moroha, né? A Moroha, ela entra em cena com a famosa bolsa da Kagome, que parece que a cada vez que essa bolsa aparece no anime, ela fica maior. Uma observação. Esse decorrer não foi um intervalo curto de tempo. As meninas estão na era atual já tem alguns dias, né? Que elas estavam tentando pensar num jeito de voltar, mas enquanto isso estavam ali vivendo com a família Higurashi. Enquanto isso, a Setsuna está conversando com a Moroha e ela passa informações importantes, que no momento que ela estava no templo, ela percebeu que o yokai que estava nas raízes estava entediado, mas na verdade a gente viu na cena também que ela fica cutucando, né, o yokai até o yokai falar. Ela fica cutucando com a espada e o yokai acaba falando essas informações super importantes, e Moroha já tem um plano para poder conseguir fazer atravessar o corredor, e ela conta isso para Setsuna.
Nesse momento, chega a Toa e o Sota juntos. E ela fala, né, dá a notícia, a Mei, super animada, dá a notícia de que a Moroha descobriu um jeito de voltar para casa. Mais uma vez, tem uma quebra de cena cômica maravilhosa da Moroha, é impecável. Ela correu até o tio Sota, né, e entregou alguns papéis na mão dele e aqui, ó, saiu correndo. Quando o Sota olhou, era um monte de recibos e notas e um cartão de crédito para pagar. Mas ela fez uma porrada de compras e deixou na mão do seu querido titio para ele pagar. Tanto que ela fala que são algumas comprinhas para a sua adorável e fofa sobrinha. Aí ele, adorável, né? Fofa. Depois dessa cena, né, que eles conversam tudo isso, a gente já avança um pouco mais no episódio e a gente vai para a cena da Toa conversando com o Sota no quarto da Kagome. Ele tá olhando, né, um álbum de fotos, lembrando dela, inclusive tem até uma foto dela com o Inuyasha. E nisso eles estão conversando e tudo mais a respeito da Kagome. Ela pergunta sobre a Kagome, diz que ela era muito bonita, mas as duas têm algo em comum, né? Ele questiona isso nela, dizendo que as duas têm algo em comum, que era que as duas queriam voltar para a era feudal. A Toa fica um pouco triste, de certo modo, né? Porque ela não queria abandonar a família, mas ela também não queria deixar de ajudar e voltar a ficar com a sua irmã. Ou seja, temos Toa num conflito, né? Ela já tomou a decisão de voltar para a era feudal, mas essa questão de abandonar a família, abandonar o pai, entristece muito o coração dela. E ela não queria simplesmente ir embora, né? Achando que talvez entristeceria eles ou algo desse tipo. Mas não. O Sota mostra ser extremamente compreensível, diz que se ela tem que ir, ela deve ir, fazer o que ela tem que fazer. E ela fica muito, muito, muito feliz, ela até chora, se abraça com o Sota, é uma cena muito bonita, né? E ela tem o Sota como a referência de um pai muito, muito bom. Já nessa próxima cena, nós temos um momento da despedida da travessia entre as eras, né? Tá todo mundo, a família Higurashi reunida na frente da árvore sagrada. A Moroha finalmente mostra qual é a negociação que ela quer fazer com o Nenokubi, né? Na verdade, é uma senhora trapaça que ela quer fazer. Ela oferece as suas próprias joias do arco-íris, né? Não só a dela, como a da Toa e da Setsuna. Se o Nenokubi deixar elas atravessarem o corredor do arco-íris, ela vai dar a ele as 3 joias do arco-íris que são delas. A gente sabia que era mentira desde o início, né? Mas tudo bem, o Nenokubi não precisava saber disso. Bom, ele cede a passagem, o portal se abre. Nisso que o portal se abre, a bolsa da Moroha, né? E o violino da Setsuna, que ela ganha da mãe da Mei, eles são sugados para dentro do corredor. E as meninas rapidamente elas pulam dentro do túnel para poder pegar as coisas delas, né? Porque se a gente não correr para pegar, vai perder. E à toa, antes de ela pular, ela olha para a família, dá um sorriso e promete que vai voltar. Mas isso ainda é muito incerto em relação ao anime, mas eu acredito que sim. No momento que elas estão fazendo a travessia, tem um momento que elas conversam entre elas. E nisso a gente tem uma cena curiosa, né, que se desenrola no decorrer dessas partes. Que é a cena do espírito da árvore sagrada, né, que seria supostamente, algumas pessoas acreditavam que era a Kikyo, mas não era a Kikyo. Falando a respeito de que as meninas poderiam ser as salvadoras do mundo. Do mundo! Não só dos pais, do mundo inteiro. Por quê? Nesse momento, né, ela tá falando que ela teve uma previsão, o espírito da árvore sagrada teve uma previsão, e que se tiver tudo correto, essas 3 princesas serão as salvadoras do mundo. Ela fala isso encarando a árvore onde a Rin está selada, né? E a borboleta do sonho está ali, né, batendo as asinhas em volta delas. Nesse momento que a travessia ela se conclui, elas vão parar num lugar muito estranho, né, um lugar escuro. E a Toa até pergunta, isso aqui é a era feudal? Eles dizem, não, a gente parar num lugar diferente. Na verdade, isso foi culpa da árvore sagrada. A árvore sagrada queria conversar com as meninas. O espírito da árvore sagrada, na forma de Kikyo, aparece, começa chamando as meninas de Yashahime. Elas acham um pouco estranho, mas tudo bem. Ela volta a atenção para as meninas a respeito de querer que elas façam um favor para ela. E o favor seria destruir um certo yokai. As meninas acham que é o Nenokubi, tanto que a Moroha fala a respeito disso e a árvore sagrada fala que não, ela não se importa com o Nenokubi tá ali. É um yokai chamado Kirinmaru. Esse yokai Kirinmaru é desde lá da época de Inonotaisho. Sim, mais uma vez a gente tem uma tromba antiga para resolver agora na mão dos mais novos.
vai entender a lógica, mas tudo bem. Ela explica que o Kirin-Maru era um grande yokai que liderava os yokais, né, do lado leste. Já o Inono Taisho, ele guardava e liderava os yokais do lado oeste. Os dois yokais bestiais, como ela mesma fala, eles se confrontavam o tempo todo, mas o nível de poder mantinha o equilíbrio. Um não superava o outro, né, ficava sempre aquele combate constante, porém nivelado, e mantinha-se o equilíbrio da era feudal. A Moroha até fala que ela já ouviu falar nesse nome, né? Quem contou para ela de onde ela ouviu ainda é uma grande incógnita. Ela ouviu a respeito desse nome, né? E talvez não conheça sua própria linhagem. Descobriu agora, através da Árvore Eterna, que ele é avô delas três. A história segue. Como eu falei antes, né, o Kirin-Maru, ele governava os lados do leste, né, os yokais do leste, e o Inono Taisho, ele governava as terras ocidentais. Porém, os dois reis se mantinham em perfeito equilíbrio. Essa parte já ficou bem clara para todo mundo. A questão é que, a partir do momento que Sesshomaru se transformou em Dai-Yokai, e ele deveria ter assumido o posto como um novo rei, basicamente falando, ele abdicou, ele negou esse trono dele e seguiu o seu próprio caminho. Ele tomou uma decisão aleatória. Aleatória esta, que foi provavelmente de proteger a Rin, cuidar da Rin que estava selada na árvore, só Jesus sabe por quê. E também, né, de cuidar de suas filhas. Depois desse momento, que ela explica toda a situação para as meninas, e ela pergunta se as meninas vão aceitar a tal proposta de destruir o Kirin-Maru. Automaticamente Moroha diz: eu aceito, tô aqui, mas eu quero uma recompensa muito boa. Agora as meninas, né, a Setsuna e a Toa, elas recusam na lata. A primeira a recusar é a Setsuna. Ela peitou mesmo, ela não teve papa na língua. Ela simplesmente falou que ela não tá ali pra reparar o fracasso do tal yokai que a Árvore Eterna diz que é o pai dela, que é o Sesshomaru, né? Que se o Sesshomaru fez besteira, que a Árvore Eterna chame por ele, que ele vai resolver. Não é elas, tanto que ela diz: a Árvore Eterna, você está falando com as pessoas erradas. Uma observação, gente. No meio dessa explicação, a gente vê os pezinhos do Sesshomaru saindo de perto das meninas que estão ali conversando com a Árvore Eterna. Ou seja, Sesshomaru, ele estava ali, ele estava vendo toda aquela conversa, ele estava vendo toda aquela situação, e ele sai de cena no momento que a Setsuna dá a resposta dela. A Árvore Eterna dá um ar de riso, né? E agora explica uma nova parte da história, que Sesshomaru não pode derrotar, não é que ele não queira, é que ele não pode derrotar o Kirin-Maru. Ela explica aqui: se o Kirin-Maru for derrotado, quem emergirá é o Sesshomaru. Se Sesshomaru for derrotado, o Kirin-Maru é que vai emergir. Então, é nessa hora que é explicado o seguinte: ela não quer que se derrote apenas o Kirin-Maru, porque se derrotar um vai afetar o outro lado e vice-versa. Elas têm que derrotar Kirin-Maru e Sesshomaru ao mesmo tempo. E aí vem toda uma revolta da Toa, né? Ela explica essa questão para as meninas e algumas coisas mais. E a Toa automaticamente se nega. Ela diz: não vamos fazer isso, porque ele é nosso pai. Como é que você pode pedir para as filhas dele derrotarem ele? Tá maluca, minha amiga? E elas dizem na hora que de jeito nenhum vão aceitar essa proposta. A Árvore Eterna, na verdade, já esperava esse tipo de reação das meninas. A conversa continua. É nesse momento que, depois de mais um pouco de explicações, a Árvore Sagrada, né, a Árvore Eterna, ela pergunta: vocês de fato não vão aceitar o meu pedido? E elas batem o pé. Não, a gente não vai repetir a resposta. A resposta é não, não e não. A gente não vai derrotar o Sesshomaru, ele é nosso pai. Nesse momento, a Árvore Eterna é muito sacana e desperta o Nenokubi. E diz ao Nenokubi: Nenokubi, as pérolas que você tanto quer estão fugindo. Acorde. O Nenokubi desperta e a Árvore Eterna coloca as meninas para confrontar aquele yokai. As meninas começam a utilizar todos os golpes que precisam. A batalha ela começa a ficar um pouco mais esquentada, mas não é tão efetivo. Ele suga a energia yokai das meninas. Então, nesse momento que as meninas tentam atacar e falham, ele começa a utilizar os seus poderes e começa a puxar a energia yokai delas. Tanto que a espada da Toa, que estava ativa, ela começa a sumir.
né? E então nisso a Moroha, ela lembra do presente que o vô Higurashi deu a ela, e ela pega aquela pata de capa mumificada, né, que ela tinha ganhado de presente, e utiliza aquilo e taca aquela bagaça no olho do Nenokubi. Ela fica muito feliz por ter sido efetivo. Nesse momento, a espada da Towa volta ao normal. Aí elas falam mais uma vez: vamos atacar as três juntas. A Setsuna ataca de um lado, a Moroha ataca do outro, e aí nós temos uma surpresa com um golpe da Towa. Sim, a Towa, ela desperta uma energia yokai muito poderosa, onde sai um enorme dragão azul de pura energia yokai, o que deixa Setsuna e Moroha boquiabertos. Com esse ataque extremamente forte conjunto das meninas, o Nenokubi, ele é derrotado e a árvore, ela é libertada desse yokai, e finalmente não fica nenhum traço dele para trás para contar a história. Quando isso acontece, automaticamente o corredor do arco-íris é aberto e as meninas são lançadas na Era Feudal. Depois que as meninas fazem a travessia no corredor do arco-íris, elas conseguem cair na Era Feudal. A vovó Kaede, o Kohaku e o Hisui vêm receber a Setsuna, felizes por elas estarem de volta, né? E eles perguntam o que aconteceu, porque não dá mais para sentir a energia yokai do Nenokubi, né? E ela explica que o Nenokubi foi derrotado. Nisso, a Towa se toca no seguinte: peraí, se a gente derrotou o Nenokubi, como é que a gente vai voltar para a era atual? Ela fica muito preocupada com isso, né? Se elas vão conseguir ou não, e sair águas para o futuro. Depois dessa cena, a gente tem a cena final, que é mais uma vez voltando lá para a Árvore Eterna, né? De frente novamente para a árvore onde a Rin está selada. Quando ela está na frente da árvore, ela fala, né, que as filhas dele e as filhas dela têm um grande espírito de luta, mas aí Sesshomaru está atrás dela, nas sombras, mas está atrás. Uma coisa muito importante, a Árvore Eterna fala para o Sesshomaru, que é o seguinte: que se ele abandonar aquela mulher selada na árvore, aquela mulher nunca mais vai despertar. Resposta não é dada. Sesshomaru simplesmente vira e sai andando. Clássico, não é mesmo? E acaba o episódio. Esse episódio, gente, trouxe muitas respostas, né? Respostas essa que a gente já tava querendo há um certo tempo, para a gente ter um pouquinho da noção do que está acontecendo. Só que ao mesmo tempo que vem uma penca de respostas, vem uma porrada de perguntas. Na prévia, a gente tem um pouquinho da noção de como a Moroha fica quando ela fica mais pro lado yokai, tanto que ela fica com os olhos dourados do pai, né? E ela tem a tal pintura vermelha que ela fala. Dessa vez ela aparece com essa pintura vermelha e ela parece muito mais agressiva e muito mais forte, né? Ela fica bem mais potente na hora de batalhar contra um yokai de alto nível e usa a tal pintura que faz ela se tornar a Beniyasha, né? Destruidora de territórios, tudo mais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do resumo, né? Eu ainda pretendo trazer as teorias. Não desistam de mim, por favor. Por hoje é só. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like e compartilhar. E lembre-se, temos uma meta de alcançar 1000 inscritos aqui no canal até dezembro. Então, por favor, clica nesse like, compartilha com seus amigos e se inscreve, por favor. Bom, é isso. Tchau, tchau!